Ao pedir o coveiro para abrir o caixão da sua irmã após chegar atrasada ao enterro, ela quase caiu dura para trás ao descobrir o segredo terrível que a esperava. Aproveite para se inscrever no canal e assista o desfecho chocante dessa história. Era uma tarde cinzenta e chuvosa. Com lágrimas escorrendo sobre seu rosto, Marcela caminhava lentamente sobre as poças de água no chão. O céu carregado sincronizava com seu estado emocional. Após receber a notícia que sua irmã, Laura, seria enterrada naquele exato momento, ela sentiu uma angústia devastadora que deixou seu coração em migalhas. Não, por favor. Ela não pode me deixar assim. Eu preciso dar o último adeus. O trânsito caótico daquela grande cidade havia formado um enorme congestionamento na avenida principal da cidade, o que a atrasou para o enterro de sua tão querida irmã. Ela, incapaz de acreditar no que estava acontecendo justamente naquele momento, murmurava que aquilo era impossível e que não fazia sentido. Enquanto isso, sua mente estava sobrecarregada de um turbilhão de sentimentos e lembranças de Laura. Ela não conseguia parar de pensar nos momentos compartilhados com sua irmã, momentos que agora pareciam pertencer a outra vida. Finalmente Marcela chegou ao cemitério. A cena era impactante. Um clima de tristeza, pessoas de preto reunidas e abraçadas uns aos outros. Homens que trabalhavam no cemitério jogavam terra sobre o buraco onde sua irmã havia sido baixado, selando um adeus que Marcela se recusava a aceitar. Era uma despedida silenciosa e solitária, uma dor que era insuportável. Ao seu lado, estavam seus pais. Pálidos e abatidos pela tristeza. Suas sobrinhas, filha de Laura, que ainda não conseguia entender a morte de sua mãe. E o marido de sua irmã, que ao trocar olhares com Marcela fez um calafrio percorrer seu corpo. A mulher pressentiu que havia algo por trás do olhar daquele homem. Entretanto, a mulher começou a gritar, movida por um impulso incontrolável. Abra o caixão. Eu quero que abra esse caixão agora. Em seguida correu desesperadamente em direção ao caixão de sua irmã, impedindo que as últimas pás de terra caíssem sobre ele. Enquanto os presentes olhavam assustados a cena que presenciavam, Marcela se manteve firme em sua decisão. Com os olhos fixos no caixão que guardava o corpo de sua amada irmã, esperando que o abrissem. Mas o que de fato aconteceu? O porquê daquele mal súbito tão repentino? As gêmeas Marcela e Laura, apesar de não serem totalmente parecidas, compartilhavam um sentimento que ia além da aparência. Desde a infância, as duas eram inseparáveis. Suas vidas eram entrelaçadas por um laço de amor e compreensão que só elas tinham. Com o passar dos anos, as duas alimentavam sonhos distintos, mas igualmente ambiciosos. Marcela, a mais cuidadosa, tinha o sonho de se tornar médica veterinária, agindo na linha de frente para cuidar dos animais doentes e indefesos. Com muito esforço e dedicação ela realizou seu sonho. Aos 28 anos Marcela era a médica veterinária mais renomada da região onde morava. Apesar de viajar constantemente devido sua profissão, ela encontrava sua verdadeira felicidade ao retornar à sua terra natal, onde sua família a aguardava sempre com muito amor e carinho. Marcela sempre foi uma mulher independente e decidida. Os momentos com seus pais e as filhas de sua irmã que ela considerava como se fossem suas filhas, era sua maior fortaleza. Por outro lado, Laura seguia um caminho diferente embora fosse nobre. Ela se formou em pedagogia, se tornando professora universitária. Casada com seu marido, Marcos, eles construíram uma vida confortável e abençoada com duas filhas adoráveis. Laura adorava passar seus ensinamentos para seus alunos. Sua paixão pela educação era evidente em cada aula e em cada palavra que transmitia a seus alunos. No entanto, seu casamento de 8 anos com Marcos já não era como antes. As rachaduras na relação estavam se tornando cada vez mais evidentes, mesmo que eles tentassem manter a normalidade pelo bem das filhas. Ela, que sempre encontrou em sua irmã gêmea uma verdadeira confidente, começou a compartilhar suas inquietações e medo com a irmã. Elas trocavam ligações de horas no telefone, às vezes a conversa se estendia até de madrugada, tentando buscar apoio e conselho na única pessoa em que confiava incondicionalmente. Marcela, apesar de estar constantemente longe devido ao trabalho, nunca deixou de se mostrar presente na vida de sua irmã. Mesmo que por mensagens e ligações ela se fazia presente. Sua irmã não era apenas parte da família, mas uma parte essencial de quem ela era.
As duas eram unidas por laços de sangue e afeto e compartilhavam não só as alegrias e sucessos como as dores e desafios que a vida trazia. Sendo assim, a notícia da morte de sua irmã caiu como um raio sobre Marcela. Um golpe perverso do destino que ameaçava despedaçar o mundo que construíram juntas. E ali, diante do caixão de sua irmã, Marcela se via envolta de um mistério sombrio que precisava desvendar. Uma necessidade de descobrir o que realmente aconteceu com a pessoa que ela tanto amava. No entanto, nas conversas diárias com sua irmã, Laura contava para a irmã sobre as desconfianças que tinha a respeito das atitudes estranhas de seu marido Marcos. Ela dizia para a irmã que se sentia rejeitada pelo seu marido todas as vezes que chegava do trabalho e que ele já não a olhava mais. Marcela, por sua vez, na tentativa de apoiar sua irmã, respondeu que deveria ser estresse do trabalho. A veterinária tentava aliviar as preocupações da irmã com palavras de conforto, sugerindo que a distância emocional de Marcos poderia ser temporária e que era apenas resultado da pressão no trabalho. Apesar dos esforços da esposa para tentar reacender a chama entre eles e tentar entender o que estava acontecendo com o homem, o distanciamento e frieza de Marcos só aumentavam. Sendo assim, repentinamente, a mulher desapareceu. Por vários dias Laura ficou offline. Marcela, preocupada, tentava incansavelmente entrar em contato por meio de mensagens e ligações, mas sem resposta. Naquele período, Marcela estava em uma viagem de trabalho, o que a impedia de voltar naquele momento. Entretanto, a professora reapareceu marcando um encontro com sua irmã em um restaurante tarde da noite, que funcionava 24 horas. A veterinária chegou na cidade e foi direto para lá, toda confusa, se questionando sobre o motivo daquela reunião tão inusitada e urgente. Quando se sentaram, Laura foi direto ao ponto. Ela disse que seu marido estava tendo um caso. A revelação chocou Marcela, e a esposa traída continuou descrevendo como Marcos a rejeitava constantemente e a comparava com uma certa colega de trabalho. Silvia, a nova colega de Marcos, parecia estar constantemente em suas conversas como um espinho no coração de Laura. Eu acho que ele está me traindo com ela. Tenho certeza, desgraçado. Disse a mulher, demonstrando sua raiva evidente em cada palavra. A irmã, embora tentasse manter a calma, percebia que as suspeitas da professora não eram infundadas. Ela descreveu como Marcos saía à noite para enviar mensagens na sala e sempre chegava tarde em casa, evidências que reforçavam suas suspeitas. Laura estava visivelmente abalada, revoltada com a possibilidade de traição. Ela se perguntava como ele teria a coragem de fazer aquilo com ela e como ele não pensou nem nas crianças. No entanto, a veterinária continuou suas viagens de rotina no trabalho, embora continuasse em contato com a gêmea, pois estava muito preocupada com sua situação. Quando elas se encontraram novamente, a expressão no rosto da pobre professora carregava um misto de desespero e raiva. Em seguida ela disse: ele negou tudo, Marcela. Negou a traição, negou que tem alguma coisa com aquela mulher do trabalho. Mas quando eu citei divórcio, ele virou uma fera. A tensão em seu rosto refletia a gravidade da situação. Laura, como proprietária legal de praticamente todos os bens do casal, uma medida tomada devido a problemas anteriores com o nome de Marcos, tinha tudo em seu nome. A casa, o carro, tudo o que possuíam. Marcela sentia uma tristeza profunda ao ver sua irmã nessa situação angustiante. Mesmo em meio às suas viagens de trabalho, sua mente estava constantemente voltada para Laura. Seu coração estava dividido, pesado pela situação da irmã. Seguindo para a clínica veterinária, Marcela tentava focar no trabalho, embora sua mente e seu coração estivessem meio distantes. E naquele dia, que deveria ser um dia incrível, de muita comemoração, um aperto no peito a incomodou por todo o período em que esteve lá. Entretanto, Marcela não sabia exatamente o que era aquilo. No hotel, após quase 9 horas de serviço, a mulher estava exausta. Só então notou uma mensagem perdida em seu celular. Era uma gravação na caixa postal de Laura. Só que havia uma coisa estranha: a mensagem continha sons confusos, como se alguém estivesse correndo. Uma agitação que deixou a veterinária alarmada e com um pressentimento ruim. Imediatamente ela tentou ligar para a irmã, mas não chamava, nem completava a ligação. Mesmo assim ela insistia, e foi assim por 3 dias. A veterinária tentou contato incansavelmente, porém sem resposta. Mal conseguia se concentrar nas operações, pois não conseguia parar de pensar porque sua irmã não a retornava.
Foi então que ela resolveu ligar para seus pais. E no instante que seu pai atendeu, o que ele disse a devastou por completo. Filha, a sua irmã ela morreu, minha filha. As palavras atravessaram Marcela como um raio. O choro do seu pai no telefone junto com o de sua mãe que dava para ouvir no fundo, era um som que ecoava a mais profunda dor. Um som que ela jamais imaginou ouvir. A veterinária mal conseguia processar as palavras do seu pai. Não, isso não. Não é possível. Dizia a mulher com a voz trêmula. O senhor, com a voz embargada pela dor, explicou que Laura havia sido vítima de um assalto violento ao voltar da universidade. Os assaltantes a golpearam na cabeça, fazendo-a perder a consciência. Devido à sua condição de hipertensão por estar inconsciente e não tomar os remédios na hora certa, isso resultou numa parada cardíaca fulminante. Marcela se recusava a aceitar enquanto uma sensação de incredulidade e desespero tomava conta dela. Ela abriu o notebook freneticamente à procura de passagens de volta para sua cidade. Entretanto, para seu azar e desespero, a única passagem era para o dia seguinte à tarde. E como se não tivesse como piorar, o voo atrasou, fazendo com que ela chegasse tarde demais para o enterro de sua gêmea. Perdendo o velório que aconteceu pela manhã e encontrando um trânsito caótico ao pousar, Marcela tomou uma decisão desesperada. Saiu do táxi e correu, atravessando ruas e avenidas em direção ao cemitério. E assim voltamos ao início dessa história, com sua chegada ofegante ao enterro de Laura. Mas havia algo a mais. Uma revelação que só apareceu depois. Além do sexto sentido que compartilhava com a gêmea, uma sensação persistente de que a irmã ainda estava viva de alguma forma, a veterinária descobriu algo chocante enquanto corria para o cemitério. Ela viu que havia mais uma mensagem de voz em seu celular, deixada por Laura. A gravação continha os mesmos barulhos estranhos da mensagem anterior, mas agora havia uma coisa que mudaria tudo. Eram vozes de Marcos e uma mulher. Na gravação, o homem a chamava de Silvia. Nesse momento Marcela percebeu que se tratava da amante que sua irmã tanto falava. Eles conversavam apressadamente e meio apavorados, como se estivessem cometendo um crime e estavam. E no meio em tudo o que disseram, uma frase se destacou na gravação. Vamos acabar com isso logo, Silvia, injeta tudo antes que ela acorde. Disse Marcos gritando sem perceber que o celular de sua esposa estava gravando. Por isso, ao chegar ao enterro, quando a veterinária viu o cunhado naquele momento em que seus olhares se cruzaram, um sorriso sombrio e sarcástico se formou em seu rosto. Era como se Marcos estivesse comemorando o sucesso de seu plano. Entretanto, Marcela concluía com toda certeza que aquele homem tinha feito algo com sua irmã. Ela gritava apavorada dizendo para abrirem aquele caixão agora, e que sabia que sua irmã estava viva. Ela estava em um estado de pânico e convicção. Marcos se aproximou irritado e disse, eu para de dar show no enterro da minha mulher, deixa ela descansar em paz. No entanto, Marcela estava determinada a revelar a verdade. Dessa forma, ela levantou o celular e tocou a gravação. Todos que estavam ali puderam ouvir claramente o som de uma pancada seguida da voz de Marcos e sua amante, discutindo planos sinistros contra Laura. Marcos, percebendo que tinha sido descoberto, arregalou os olhos em pânico. Ele tentou correr, mas foi rapidamente imobilizado pelos presentes. Em meio à confusão e ao choque geral, o caixão de Laura foi erguido e sua tampa aberta. O que viram a seguir é algo que nenhum deles poderia ter imaginado. A mulher estava ali, respirando fraco mas viva. Era um milagre inacreditável, um momento de incredulidade e alívio. Minha filha, gritavam os pais de Laura. Uma ambulância foi chamada imediatamente junto com a polícia. Enquanto Laura era retirada cuidadosamente do caixão e levada ao hospital, Marcos foi preso em flagrante. Sob interrogatório, Marcos acabou confessando tudo. Ele e sua amante haviam planejado dar um fim na esposa para ficar com os bens do casal e ficar com a pensão que ele receberia da universidade aonde a mulher trabalhava. O pai de Silvia, um legista, havia fornecido um laudo falso ajudando a forjar os documentos necessários para encenar a morte de Laura. A polícia agiu rapidamente à mente de seu legista criminoso, desmantelando a teia de mentiras e traições. E agora sim, Laura estava a salvo. Ela se recuperou no hospital e em pouco tempo estava de volta ao aconchego de sua família, abraçada pelo amor e cuidado de todos.
No final, embora tenha sido uma história completa de reviravoltas chocantes, o amor entre as irmãs gêmeas provou ser um laço inquebrantável. Um vínculo que desafia a lógica e a razão. O sexto sentido que compartilhavam, essa conexão inexplicável, foi o que salvou a vida de Laura. E isso reforça a crença de que há mistérios na vida que não podem ser facilmente explicados. Que há laços que transcendem o entendimento humano. Porém, o amor e a conexão entre as irmãs claramente era a força motriz por trás daquele milagre. Uma prova viva de que às vezes o inexplicável pode se tornar realidade. E você? Gostou dessa história? Tenho certeza que os vídeos que estão aparecendo agora na sua tela também irão te emocionar. Por favor, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber novas histórias emocionantes. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.